Eu sou Fernanda Coimbra, Head de Pessoas e Cultura da ConnectWay, e durante a FutureCon nós recebemos a Bárbara Pisolato, que é vice-presidente de Data Center da Huawei, para conversar com a gente sobre a presença feminina no mercado de tecnologia. Então, se você tem interesse nesse tema, confere a nossa entrevista. Então, Bárbara, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente. E queria já começar você falando como é ser mulher dentro desse mercado. Eu que agradeço o convite, né? Não só o convite para estar aqui conversando com você, mas pela parceria que a ConnectWay tem com a Huawei, né? Eu acho que é o maior parceiro, um dos, né, que a gente tem hoje, e o qual eu tenho o prazer de estar trabalhando também o portfólio de data center, né? A ConnectWay, todo mundo sabe, é um parceiro proveniente do mundo da conectividade, elegante, bits e bytes, e que me deu a oportunidade de mostrar um pouquinho mais dos quilowatts, volts, amperes, e que eu tenho certeza que juntos aí a gente vai conquistar o mundo em termos de tecnologia e infraestrutura, né? Combinando esses dois mundos. Excelente. E é um prazer estar aqui, ainda mais numa pauta tão significativa, né? Por ser mulher, e que nem eu sempre comento, né? Eu ainda fiz duas mulheres. Eu sou mãe de duas adolescentes, uma que vai fazer 18 anos e a Giovana que tem 16 para 17. Então eu acho que o meu comprometimento, né, com essa questão da representatividade feminina vai além, né, da minha própria atuação e de também fazer um mundo mais justo, né, e com maiores oportunidades para as mulheres, porque eu tenho as minhas filhas, né, a Beatriz no ano que vem presta vestibular e provavelmente vai atrás de um estágio, tudo, né, e eu espero que ela também tenha oportunidades. Eu acho que a mulher, a nossa geração, foi uma geração que lutou muito, né, pelo poder de fala. Então, para poder falar, para poder se posicionar, para ter um espaço, para ser ouvida, né, para não entrar dentro de uma sala, para fazer anotação, para fazer ata de reunião, não diminuindo esse trabalho, né? Claro. Mas ela não tinha o direito de se posicionar, de ter opinião, ou muitas vezes não era considerado, né? Era tido como, deixa eu falar. Eu presenciei isso algumas vezes, infelizmente. E acho que a gente conseguiu dar grandes passos quanto a isso. E agora, a próxima geração, eu acho que a gente tem que dar para eles o poder da ação, de poder fazer. Então, eu acho que isso é muito importante. O mundo de data center, de infraestrutura, é um mundo muito masculino, porque ele é proveniente da engenharia, muito da engenharia elétrica, engenharia mecânica. Estou falando da parte de infraestrutura, né, que eu brinquei, a parte bruta dos quilowatts, volts, amperes, né? Então, as turmas de engenharia, você olha, tem o quê? Uma, duas meninas se formando. Mas por que você acha que tem poucas mulheres em engenharia ainda? Veja só, né? Eu mesma, eu uso muito o meu próprio exemplo, né? A gente vem de... eu acho que hoje, Fer, do fundo do meu coração, eu vejo isso no mercado. As empresas estão de portas abertas para as mulheres. A gente tem até dificuldade de contratar mulheres. O mundo está mudando, né? O problema é cultural. Eu fui criada, né? A minha mãe foi criada para ser uma excelente dona de casa, para ser uma excelente mãe e para fazer de tudo para que meu pai pudesse trabalhar, prover o lar e quando ele chegasse tivesse tudo muito bom, porque ele já estava fazendo muito fora de casa. E aí, a nossa geração mesmo, a minha, né? Eu sou mais velha que você. Imagina. Tudo bem, você pode trabalhar, desde que o seu trabalho não atrapalhe a performance do seu marido. Sim. É sempre uma questão secundária, né? Então, o protagonismo é do seu marido. É do marido, né? É do homem. Né? Isso é uma coisa cultural. Não são as empresas que impuseram isso. Elas simplesmente seguiram um fluxo de uma comunidade, né? De uma cultura paternalista, né? O tal do que o pessoal fala, do patriarcado, tudo, né? Que isso existe. E precisa ser mudado. Então, por exemplo, eu já tive mulheres maravilhosas que trabalhavam para mim e chegaram para mim e falaram: eu quero viajar, eu quero ir num evento e quero representar a empresa. Claro, com o maior prazer, ela tinha condição, a gente preparou e tudo mais. E na volta ela falou assim para mim: olha, eu não quero mais,
porque o meu marido disse que eu tenho que escolher ou Uhum. viajar a trabalho ou ser esposa e ser mãe. E é muito ruim porque a mulher ela é condicionada. Uhum. É, ou você é uma executiva ou você é uma esposa, ou você é uma executiva ou você é mãe, ou você é uma executiva ou você é até uma esposa, né? E isso é ruim porque você pode ser tudo. Sim, com certeza. Você não precisa se limitar a ser uma coisa, né? E qual que seria o segredo para você se É, permitir a ser tudo? eu Para acho. você não carregar essa É, culpa, como você falou, de ter que escolher, né? então, assim, eu gosto de usar o meu exemplo, né? Porque é difícil a gente Uhum. falar pelos outros. Sim. Eu sou casada há 18 anos, a gente está junto há 21, tenho minhas 2 filhas, e o papel do meu marido é fundamental, né? Porque se ele não me desse o apoio, eu não estaria aqui provavelmente. Sim. Entendeu? Uhum. Calhou de que a gente tem perfis diferentes e ele abraçou, ele respeitou. Ele sabe que se eu tivesse que ficar em casa ou se eu tivesse um trabalho onde, enfim, a minha performance fosse diferente, eu não ia ser uma pessoa feliz. É bem interessante isso que você está falando, porque a gente começou a nossa conversa, você falou da questão da criação da sua mãe, Isso. que era a responsabilidade da dona de casa, e hoje a gente vê que as responsabilidades, para a mulher dar certo, efetivamente, Uhum. não necessariamente, mas tirando o seu caso como exemplo, essa responsabilidade hoje é totalmente dividida, Dividida. né? E aí, assim, por exemplo, né? Por isso que eu falei, vou trazer o meu caso. Então, minhas crianças eram pequenas. Quando eu fiz um plano de vida, né? A minha Uhum, vozinha, que infelizmente faleceu, mas ela brincava, falava assim, às vezes os anjos dizem amém, né? Assim, eu sou uma pessoa espontânea, assim, muito sincera, né? Então, sim. quando eu comecei a sair com meu marido e tal, eu falei, se eu só beijo o namorado. Então ele já sabia o BO, né? E Aham, eu falei, olha, eu gostaria de casar jovem, ter filhos jovens, 2 filhas próximas, porque eu e minha irmã, a gente tem uma diferença de idade e isso atrapalhou um pouco o relacionamento. uhum. E Ou eu... seja, você já tinha todo o plano na sua Mas cabeça, né? assim, Já dava tudo certo. É é tipo, aquela você coisa. topa ou não topa, né? Mas querer nem sempre é poder. Isso é o que eu Uhum. queria. E calhou Sim. que ele topou. E acabou aqui dando certo, né? E tem que ser uma coisa que você abraça junto, né? Porque não é porque ele não tá aqui ou ele não tá que ele não seja tão importante ou não esteja Sim. cuidando. E aí, assim, então, por exemplo, mas eu sempre quis estar presente. E aí começa, o mundo vai se misturando, né? O Uhum. fato de eu trabalhar com tecnologia mostra o quão é importante, né? Ter uma musiquinha bonitinha, assim, tal, assim, eu acho que é um sertanejo romântico que fala assim, né? Que foi que disse que para estar junto precisa estar perto. Então eu lembro uma vez que eu estava em Taiwan de madrugada, elas tinham, acho que uns 4 e 5 anos mais ou menos, elas tinham uma apresentação de balé na escola. Uhum. E aqui era mais ou menos umas 3 da tarde, lá acho que eram 2 da manhã, alguma coisa assim. Então ele foi, na época era Skype, não é que nem hoje, que tinha FaceTime e tudo isso. Aí ele levou um iPad, aí ele conectou no Skype para que eu pudesse vê-las, estar presente, aplaudir. Então eu acho que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor também, né? Uhum. Então, assim, às vezes o fato de eu não estar lá fisicamente não me impediu de estar presente. Uhum. Entendeu? Sim. E aí, voltando, né, que eu falei da minha mãe. Então, diversas vezes até a minha mãe me questionava algumas coisas. Então, por exemplo, você não se sente mal de largar as meninas? Eu falava, eu não estou largando as meninas. Eu estou indo Uhum. trabalhar para mostrar para elas que elas podem conquistar o mundo, que elas não dependem de ninguém, Sim. né? E assim, né, outra coisa que eu falo você já ouviu isso de mim, eu gosto de Uhum. você de graça. Então, assim, eu não estou com, por exemplo, no caso do meu marido, porque eu dependo dele, porque eu preciso dele. Eu estou por quem ele é, né? Uhum. Que eu tenho, Sim. né, certeza, assim, ele é um pai muito bom. E eu acho que isso é para tudo na vida, né? Uhum. Então, para minhas meninas saberem que elas não precisam mudar os sonhos delas, e nem deixarem de ter certas ambições por uma questão de gênero, Uhum. né? Então tem Sim. uma série de coisas. Eu, na minha vida profissional, tive que passei por várias barreiras, falando assim muito en passant, resumindo.
Eu fui atleta profissional, me lesionei, e aí eu optei por seguir uma carreira, vamos falar assim, mais tradicional, nem tanto do esporte, né? Executiva. Executiva. Eu sou hiperativa, minha mãe nunca gostou de remédio, então ela falou assim, se tem muita energia, vai gastar. Então sempre foi no esporte. Então eu já cresci num mundo muito masculino, porque a gente está falando de 30 anos atrás, poucas mulheres que faziam um esporte profissional, de elite e tudo mais, né? E aí eu sou publicitária e fui trabalhar com isso, e meu pai tinha uma empresa do ramo, muito bem sucedido, mas ele não fala inglês, e o vendor, que, né, o fabricante que ele vendia, foi comprado por uma norte-americana, e aí veio os norte-americanos aqui, business plan, strategic plan e tudo mais, e falou, todo aquele vocabulário, né? Eu não sei, play nada, eu sei vender. E aí me ajuda, como eu já trabalhava nessa área, eu nunca quis ser criação, né? Eu brinco também, né? Eu sempre fui assim, eu não podia ver um tijolo que eu subia para fazer discurso, sempre gostei de me posicionar. E aí foi assim que eu comecei nesse mundo. E a primeira barreira é porque... Então sua formação é publicidade. Gente, temos uma revelação aqui agora. Você não sabia? Eu sou publicitária, com MBA em marketing. E aí, quando eu comecei, a primeira barreira que eu tive, assim, eu não queria ser a filha de fulano. Sim, eu queria ser a Bárbara. Uhum. Então, foi até um trato que a gente fez. Eu falei, eu não vou te chamar de pai. Daqui pra dentro é um mundo profissional. Sim. E ele, como veio de uma criação muito rígida, e de verdade isso não é uma crítica ao meu pai, mas é uma realidade da sociedade. Se eu não tivesse sido criada como um homem, eu acho que eu não estaria aqui hoje. Por quê? E o que seria criada como homem? Criada por um homem é assim, ainda existe aquela visão Hoje mudou muito, eu fico muito feliz. A gente vê princesas, por exemplo, como a Moana, como a Mulan, como a Valente, que são referências diferentes. Elas não estão esperando ser salva por um príncipe. Sim. Não que isso... Quem sonha com isso é lindo, né? Mas como a gente está aqui na pauta de uma atuação diferente, então vamos abordar por esse lado, né? Eu nunca fui criada assim. Então, por exemplo, né, eu fazia esporte e tal. Então, uma vez eu tava lá na quadra, daí teve uma briga, eu voltei assim, falei, nossa, meu pai, o que foi? Não, o menino pegou e, né, falou que ia me pegar, tudo. Ah, mas se ele te pegar, depois eu te pego em casa. Você se defenda, entendeu? E o certo é que a mulher é frágil. Sim, precisa então, de alguém para defender, vai proteger. Eu fui criada diferente. Faz seu corre, você se defende, você vai, você faz, né? Bah, deixa eu te perguntar uma coisa. Mesmo assim, você teve alguma dificuldade ou você sentiu alguma ocasião por ser mulher nesse mercado? Várias. Assédio é uma coisa muito, muito intensa, né? Sim. Quando eu comecei ainda... Ou desqualificar, achar que você... Então, quando eu comecei, só tinha homem. Você e um homem... Dá atenção mais pro homem, dirigir a fala pro homem como se ele fosse o decision maker, né? Eu acho que é um pouco pior. Então, assim, quando eu comecei, então eu tive primeiro essa barreira. Sim. Todos os meus méritos eram porque eu era filha de alguém. E eu não me conformava com aquilo, porque eu trabalhava muito. E, assim, o meu pai realmente... Ele me preparou para onde eu tô, porque, assim, ele nunca facilitou para mim. Pelo contrário. Sim. Pelo contrário. Entendeu? E várias vezes, hoje mudou, mas assim, várias vezes, por exemplo, não importava o que eu fazia. Desde que eu era atleta, né? E os meus técnicos adoravam que o meu pai ia na competição. Eu brincava que eu ganhava no poder do ódio. Porque, por exemplo, eu começava a ficar nervosa, ele falava assim pra mim: ai, você tá com medo? Então que raio de atleta que você é? Nossa, se eu ficar com uma raiva, daí eu ia fazer acontecer. Entendeu? Na força do ódio. Assim, mas na verdade é para provar o meu valor. Então, sim. Por exemplo, eu fazia alguma coisa ou eu fechava um projeto, não fez mais do que a sua obrigação. Mas qualquer vírgula que fugia do controle, assim, vinha. Quando a gente é mais novo, isso tem um peso emocional muito grande. Conforme a gente vai amadurecendo, a gente usa isso a nosso favor. Sim. Então, hoje, por exemplo, quando eu tenho uma situação adversa, quando algo dá errado... e meu marido até brinca comigo assim, né? Você é uma pessoa otimista, você vê o copo sempre cheio. Eu falei, eu sou assim. Então, assim, eu costumo dizer, né? Shit happens. Então,
Vamos aprender com aquilo para que não aconteça de novo. Porque não adianta você se lamentar, né? Aquela questão, se tropeçou, caiu, não dá tempo de chorar. Levanta e corre, entendeu? Porque senão o mercado te atropela. Sim. Então, para a mulher é assim, por exemplo, se der uma coisa ruim para o homem, tecnicamente não deu certo, o preço era ruim, o concorrente era mais forte, o concorrente tinha relacionamento, tinha um QI. Mas mulher também não ia dar certo. A mulher é promovida? Mas não sei não, hein? Você sempre O que ela fez para ser promovida? Exatamente. Né? E aí leva para uma parte que seja sexualizando ou que seja esse tipo de coisa. Então, assim, várias vezes quando eu subo no palco e é uma plateia que não me conhece, eu falo assim, eu não estou aqui para sortear brinde. Eu vim falar de data center, tecnicamente. Porque, via de regra, o estereótipo que existe é de que uma mulher de vestido vermelho, batom, salto, loira, piruaça, ela vai ser uma host, ela vai ser uma mestre de cerimônias. Ainda mais um milheirão desse, né, gigante. Pra quem nunca me viu pessoalmente, eu tenho 1,80 m e uso salto de 10, 15. E aí, assim, eu não tô desmerecendo esse lado. Eu sou marqueteira, mas, assim, o problema é que você desabilita a mulher de poder tratar de assuntos técnicos. Você cria estereótipos, né? Estereótipos. E aí você amarra naquilo. E aí você começa a ver, porque uma mulher feminina, quando ela entrava numa faculdade de engenharia, ela era meio que ridicularizada, ela sofria preconceito. Você acha que ainda acontece? Acontece. Se a gente vê as estatísticas, faz um tempo que eu não olho os números, mas ainda é muito pequeno o número de mulheres na engenharia elétrica, na engenharia mecânica. Ainda é muito pequeno esse número. Sim. Então, assim, e aí a mulher começa até se masculinizar para ser mais aceita. Ela usa calça, ela usa terno, ela usa roupa sóbria, ela penteia o cabelo, ela não passa maquiagem para ser levada a sério. Eu sou muito ativa. Você passou por isso? Eu passei por das pessoas chegarem e falarem o que eu te falei. Sim. Nossa, você subiu no palco, eu achei que você ia sortear brinde. Nossa, você não é de marketing. Como que eu tenho conhecimento técnico? Em determinado momento, quando a empresa que eu trabalhava mudou de fabricante, trouxe um portfólio muito grande. A gente partiu de um portfólio de cerca de 3 produtos para 15. Quando você fala de tecnologia, a gente não tá... Não é, eu tô até olhando ali os meus produtos mesmo, assim. Não é um produto bonito e ninguém vai comprar porque é bonito. O approach é diferente. Sim. É técnico. E o tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem. Eu adoro aquele filme que eu acho que é uma lição de vida, onde as pessoas... Você nasce com um cronômetro, né? Um timer, na verdade. Não é um cronômetro, é um timer. E tudo que você faz na vida, você paga com um tempo. Profundo. Você entendeu? E até ontem eu tava falando com um amigo meu sobre isso, assim. Eu sou uma pessoa que eu tenho medo da morte. E é uma coisa que eu não administro bem. E tenho medo das pessoas que eu amo morrerem. E no final do dia é o tempo. Então, as pessoas querem ter o seu tempo investido e não perdidos. Então, passou, hoje em dia, você não vê mais as pessoas marcando um almoço, um jantar com pessoas de trabalho para falar de amenidades. Tem que ter um propósito. É claro que é um momento gostoso, mas você senta na mesa e discute uma solução, você discute uma estratégia, porque ninguém quer perder tempo. Entendeu? Então, eu acho que isso é muito válido. Então, eu falei, eu não quero, por exemplo, ir lá porque a pessoa é minha amiga. Eu quero agregar. Sim. Né? Tinha antigamente, ainda em alguns casos você ainda tem, o pessoal que acha que coloca uma mulher porque ela vai conseguir o tempo do cliente. Porque o cliente vai falar, ai, olha, ela me ligou, eu vou marcar um almoço, vai dar mais atenção. O que eu já passei é entrar, por exemplo, dentro de uma sala e a pessoa me tratar muitíssimo bem, muito cordial, e virar o assunto técnico, por exemplo, para uma pessoa que se reportava para mim porque era homem, achando que eu estava lá só pela beleza. Ou porque, assim, uma parte, vamos falar, administrativa. E, tecnicamente, eu conhecia tanto ou mais, na parte mecânica, mais do que o engenheiro que estava comigo, né? E, assim, eu também tento ver que tirar o peso da maldade, porque eu acho que o ser humano hoje também, né?
Diante de tudo que acontece, principalmente pós-pandemia, que as pessoas ficaram mais sozinhas ou menos contato com as pessoas, né? Uhum. E quando você fala para uma tela, não é tão pessoal. Às vezes você é grosseiro ou às vezes você faz algum tipo de abordagem e você não sente. Porque a gente está aqui, eu estou sentindo Sim. você. A gente é energia, entendeu? Uhum. E aí você fala de uma maneira diferente. Quando você tem uma tela, é frio. Sim. Às vezes numa reunião o pau tora e aí tem gente que sai da reunião plena e chora e tá mal, né? E isso é uma coisa que acontece. Então, pessoalmente, eu acho que é muito importante por causa disso. E aí, Sim. quando você vai para uma discussão técnica, uma apresentação técnica, ainda existe isso, de que o homem vai agregar mais, que ele Sim. conhece mais. Principalmente no estereótipo. Uhum. Então, e eu não vejo isso como uma maldade, como pessoal. Eu Uhum. vejo isso como uma questão cultural de uma sociedade que a gente precisa mitigar. E como a gente vai mitigar? Essa ia ser a minha próxima pergunta. Sendo espontâneo, sendo a gente. A gente, você fala mulheres. Mulheres. E qual que é o papel do homem nessa quebra cultural? É Como? respeitar, né? É Uhum. respeitar. É. E ajudar. Eu já vi muito homem deixar de ajudar uma colega mulher. Uma vez um colega empresário, ele me falou uma coisa que eu achei muito interessante. Porque toda vez que a gente fala de empoderamento feminino, liderança feminina, pautas femininas, normalmente elas são atendidas por mulheres. Então, as mulheres que frequentam esses workshops, elas que escutam essas palestras, né? Até que ele me falou uma coisa muito interessante. Ele é empresário e ele falou que nas reuniões, depois que ele teve uma filha mulher, ele começou a reparar que quando uma mulher falava, um homem ia e tentava atravessar. Ou até mesmo falar a mesma coisa que a outra mulher tinha falado, mas que de uma forma diferente o crédito era dele e não dela. Sim. E ele passou assim, a se assumir um papel de agente transformador, né? Então ele dizer, epa, deixa ela falar, que depois você continua, né? Então, assim, é o papel que a gente traz para os homens também nessa mudança cultural, né? Sim. Que não é uma luta só das mulheres, né? Não, Fer, eu acho muito interessante porque alguns homens falam assim, mas eu dou oportunidade, eu tenho mulher no meu time, mas ela nunca tá no spotlight. Sim. Ela nunca teve a oportunidade de representar. Assim como existe a questão hierárquica. Uhum. Então, por exemplo, como você falou do homem atravessar, né? Na posição que nós estamos, você também tem um cargo de alta liderança. Se o homem atravessa, eu falo assim, eu não terminei de falar. Você acha que é mais da personalidade ou da posição? As duas coisas. Uhum. Então, assim, eu não terminei de falar. Mas se é uma pessoa que não tem um cargo de liderança, ela não pode se posicionar assim. E principalmente porque as pessoas têm necessidade de trabalhar. Sim. Então, nem sempre ela pode se dar o direito de fazer uma contestação que coloque o emprego dela em risco. Porque, Sim. às vezes, não é só a vida dela, é a vida dela, do pai, da mãe, dos filhos que dependem daquele emprego. Uhum. Por isso que eu falo que nós que conseguimos subir alguns degraus, cabe a nós ajudar as outras a subir. E é por isso que me incomoda muito, às vezes, quando uma mulher está num cargo de liderança e ela mantém outras mulheres, mas desde que não ofusquem, ou desde que ela não divida o palco. Isso é ruim. Uhum. Isso é muito ruim. Porque se a própria mulher não quer dividir e não quer promover as outras, você está fazendo uma militância conveniente. Uhum. Eu sou feminista, eu apoio o empoderamento feminino quando ele me convém. E isso é ruim. Sim. Isso é muito ruim. Uhum. E é muito nocivo. Porque no dia a dia você apoia, você quer, né, você pode ajudar e tudo mais. Mas qualquer oportunidade que exista, eu vou te representar. Eu não quero ser representada. Eu quero ser eu mesma. Eu quero ter a minha oportunidade. Ter sua voz, né? Você entendeu? Ser a minha voz, Sim. né? Uma vez eu fui participar de uma discussão dessa também, falando sobre empoderamento feminino e tudo, e eu tive o prazer de levar a minha filha. E eu comentei com ela, né? Falei, Beatriz, provavelmente vão me perguntar o que minhas filhas acham da minha atuação profissional e como mãe. Uhum. E você vai estar lá. E eu não quero falar por você.
a não ser que você não se sinta à vontade. Se me perguntarem, eu posso falar, a minha filha está aqui, ela responde por ela mesma, e se você se sentir à vontade, você fala, senão você faz assim que a mamãe vai entender. E ela levantou e falou. Então, da mesma maneira como eu dei o poder da minha filha agir, de falar, de se posicionar, de levantar no meio de uma plateia de quase 100 mulheres, entendeu? E falar o que ela pensava a respeito da mãe dela, né? Eu quero fazer isso no dia a dia com as pessoas que trabalham para mim, né? A Beatriz, que é o meu... Cara, a Beatriz, eu tenho duas, assim, né? Que são meu amores, assim, né? A minha filha do ventre, da vida, e eu brinquei a minha filha profissional. A Beatriz era estagiária e virou e foi efetivada. E aí pediram para eu fazer uma fala com os estagiários e tudo mais. Eu falei, eu só vou se a Beatriz for. Porque veja, Fer, entre um estagiário, né, e um VP, existe toda uma jornada. Sim. Né? Eu não sou velha, gente, eu sou experiente. Mas a minha jornada profissional é mais longa do que o tempo de vida de muitos deles. Sim. Então, se eu puder levar alguém que acabou de ser efetivada para trazer a oportunidade que foi dada a ela, o plano de carreira, como ela começou, onde ela está e o que a gente traçou junto para o próximo ano, por exemplo, você está próximo da pessoa. Sim. Porque, às vezes, também, você olha mulheres, eu tenho amigas minhas maravilhosas, executivas e tudo, e eu brinco com elas, eu nunca vou ser você, gente... Você é impecável, você se veste de maneira perfeita, vocabulário perfeito, assim, você olha, você fala assim, essa mulher não erra nunca, né? E até o meu discurso, porque durante a vida você vai tendo metas, conforme você alcança ou você muda, eu acho que também muda o propósito. Sim. Então, a partir do momento que o meu propósito é também promover e empoderar as mulheres, eu quero que elas saibam que minha vida é igual de qualquer um, eu passo perrengue, eu fico doente, recentemente eu postei isso, eu já rasguei vestido em festa, eu já quebrei salto em evento, eu já acordei um dia muito triste, falei como é que eu vou entregar, né? E quando você tem uma equipe, tem dia que você levanta e você tem 50, 100 pessoas que se eu entrar no escritório e não falar bom dia, good morning, buenos dias, eu falo, tem alguma coisa de errado. Sim. E aí até brinco nas reuniões de liderança. Nesse dia onde você acorda e fala assim, nem por todo o dinheiro do mundo, o que te motiva a levantar da cama e fazer acontecer? O meu é ter duas mocinhas em casa que falam assim, eu quero ser igual a minha mãe. Sensacional. Eu faço qualquer coisa. Então, é esse tipo de coisa que faz a diferença. E que eu acho que o papel do homem hoje é não desmerecer as mulheres. Você ter, por exemplo, uma estagiária ou uma outra mulher dentro da sala que às vezes faça uma pergunta que para você é algo corriqueiro, ao invés de você dar uma risadinha, você explicar para ela. Porque ninguém é obrigado a saber tudo. Sim, com certeza. E aí, às vezes, você precisa desse apoio. Às vezes não é fácil. Eu tô cansada de entrar em salas onde só tem homens, entendeu? E todos te olhando, te julgando, entendeu? E aí que entra a questão da personalidade. Se você não é uma pessoa que tenha uma certa autoconfiança, ou que pelo menos tem alguns ímpetos de, por exemplo, também eu vou mostrar para todo mundo que eu sou capaz, eu vou, né? Até uma certa competitividade, eu vou ser melhor do que eles também, entendeu? Você se sente acuada, coagida. O tom de voz, a mulher normalmente ela fala mais baixo, entendeu? E o homem tem uma voz mais grossa. Então tem algumas coisas que acabam intimidando e que não é do dia para a noite que muda. Mas se você não tiver alguém que te motive, que diga assim, você é capaz, não vai ser fácil. Não é fácil. Mas você consegue... É importante. Às vezes a pessoa fala, Bárbara, você gosta de falar, como você faz? Isso é até uma dica, mesmo na sala de reunião. Acha a sua pessoa de segurança. A pessoa de segurança normalmente é aquela que olha para você, que interage, ela te dá sinais, ela sorri, a posição dos olhos. Foca nessa pessoa. Esquece as outras que podem estar querendo boicotar. Isso é muito importante. E seja a pessoa de segurança de alguém, seja a pessoa de segurança de alguém. Isso é tão importante, as pessoas precisam. Bah, só tenho a te agradecer. Muito obrigada pelo nosso bate-papo. A gente ia ficar a tarde inteira aqui conversando, né? Mas com certeza não faltarão novas oportunidades. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Últimas dicas, assim. Qual que é a sua
Em uma frase, assim, qual dica que você dá para as mulheres que estão ingressando nessa área de tecnologia e estão passando por todos esses desafios que você está trazendo? Acreditem em vocês. É isso. Muito obrigada, gente. Muito Obrigada, obrigada por pessoal. assistir o nosso podcast. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar com quem você acha que pode ser relevante. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.